Ontem, né, contra o Palmeiras, alguns números aqui do Neymar. 90 minutos em campo, foram 2 chutes, 1 no gol. Tivemos também aqui, né, o número de passes, né? Ele acertou ali 83% dos passes, né? Tentou 58, acertou 48. E também aqui outros números. Dribles, tentou 3, acertou 2, sofreu 5 faltas, perdeu a bola 22 vezes e, fechando aqui, teve 1 desarme e 4 recuperações de bola e ainda sofreu um drible. Alguns números do Neymar. Assim, olhando as finalizações, são poucas. Em 90 minutos, apenas 1 no gol, né? E 2 no total, contra um Palmeiras que teve uma defesa bem modificada, bem desfalcada, né? Até você citou isso. Não tinha, por exemplo, Piquerez, não tinha Gustavo Gomes, tinha o Michael, exatamente. Bom, o dado mais eloquente para mim de todos esses, né? E eu estava conferindo isso hoje, foram essas 22 bolas perdidas, né? Você não perde 22 bolas no jogo, né? E, assim, não é um índice normal para ninguém. O que prova 2 coisas, que ele tentou muito e que ele foi muito mal sucedido na maioria das tentativas, contra um Palmeiras com uma defesa esfacelada. Era praticamente um time reserva, e a defesa reserva do Palmeiras é coisa do arco da velha, medonha, principalmente aquele lado esquerdo ali com Michael e Jefté, né? E você vê. Há números. Eu tenho um pouco de reserva em relação. Eu acho que as estatísticas, elas são muito importantes, mas a gente tem que tomar muito cuidado com algumas delas. Por exemplo, você vai pegar as do Felipe Anderson, tá lá, acho que em 9 passes acertou 8. Eu falei, caramba, bom, primeiro que 9 passes, para quem jogou metade, é muito pouco. Mas eu falei, deixa eu ver, né, que passes foram esses? Aí, ou seja, ele acertou 7 de 7 no campo de defesa. Então ele ia buscar a bola lá com o zagueiro e tocava lá pro lateral, tocava lá pro volante. Mas, e aí? E o jogo agudo, né? Aí lá na frente, ele participou muito pouco, né? E de 2 acertou 1, errou outro. Mas acaba sendo uma espécie aí do jogador minhoca, né? Um atacante minhoca, né? Ou seja, ele só consegue jogar debaixo da terra, no caso de um jogador de futebol, no seu campo de defesa. Mas ele tem que funcionar também à frente e não consegue. Então, no caso do Neymar, que tentou funcionar à frente, que realmente buscou o jogo, se movimentou, isso realmente é verdade, mas foi um jogador que tecnicamente errou muito. Eu chamava isso a atenção no jogo, principalmente no segundo tempo, porque aí também o cansaço bateu, a capacidade física, que já é naturalmente limitada, foi mais ainda, então facilitava a ação lá do defensor. Então tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que o fato do Neymar ter jogado 80 e tantos minutos lá no Maracanã, e o tempo todo ontem, pelo menos mostram que, do ponto de vista físico, ele vai evoluindo, né? Agora, a questão é, nós vamos ver de novo um grande jogador? Em relação a isso eu tenho dúvida. E aí a pergunta que você já até adiantou, né, Flávio, sobre o Neymar na seleção brasileira. Muito cedo ainda, porque mais ou menos um pouco menos de um ano, né, para a Copa do Mundo. No entanto, ele vai tentando, né, aos poucos e tal. Você falou que ele pode pintar na Copa se estiver alguma condição. E aí eu te pergunto, você acha realmente que o Carlo Ancelotti, nesse momento, daria essa oportunidade, mesmo que ele não esteja 100%? Por exemplo, estando, sei lá, 60%, 40%, vale a pena mesmo ter o Neymar nessa seleção brasileira? E também pontuando o seguinte: será que ele aceitaria, por exemplo, ser um coadjuvante, ser um jogador que estaria ali no banco de reservas para entrar eventualmente no segundo tempo, com o Brasil precisando de resultado? Como é que você avalia toda essa situação, Flávio? Olha, Guilherme, eu acho que o Neymar ele terá que jogar algumas partidas como jogou ontem, né? Uma sequência e tal. E eu torço muito por isso, porque ele está lutando para disputar mais uma Copa. É a briga dele, é a batalha dele. Porque não tem mais. Depois disso, eu imagino que o Neymar só está fazendo essa luta final aí
não tem mais nenhuma justificativa, né, de ele estar se submetendo a tudo isso, passando por uma série de treinamentos intensivos e críticas e não sei o quê, que não pela vontade de disputar mais uma Copa do Mundo, isso é muito claro. Da outra parte, o Ancelotti já disse, não tem ninguém, e é verdade, não tem ninguém como o Neymar na seleção brasileira. Aliás, tem poucos no mundo com talento do Neymar. Então, se ele tiver uma condição razoável, ele vai. O razoável não é 40%, aí não dá, né? Mas se ele tiver 60%, 70%, ele vai. E entendo também que ele fará esse sacrifício, entre aspas, né, de aceitar uma condição de coadjuvante, porque ele sabe que se ele for tentar jogar todas, ele não vai conseguir. E outra coisa, estamos falando de Carlo Ancelotti. O nível de conversa é um nível elevado. Não é um cara qualquer, é um cara... O Neymar é protagonista, é grandão? É. O Ancelotti também. Então aí vai ser um tipo de conversa de um nível elevado. Acho que ele é bom para os dois. Se ele tiver 70% de condição, se ele conseguir jogar uma sequência de partidas, mas não dá para jogar 8 partidas em um mês e pouco, isso é impossível. Quando ele tentou fazer essa sandice aqui no Campeonato Paulista, ele ficou um tempão parado, voltou a ter condição, mas dá para ele entrar, sabe, fazer, sei lá, 2 partidas em 8, em pequenos pedaços, tipo Roger Milá. Aí pode ser muito útil, pode fazer muita diferença. E aí eu levaria. E acho que o Ancelotti vai colocar essa situação. Talento ele tem pra caramba. O problema é se ele vai ter saúde. Talento ele tem de sobra, né? Ele é muito melhor que qualquer jogador da seleção. Tem muito mais talento que isso. Agora, ele rende mais que qualquer jogador da seleção? Esse é o ponto. Ele precisa ter saúde. Sem saúde, ele não vai conseguir jogar. O Ancelotti, claro, como qualquer treinador do mundo, gostaria de contar com o Neymar. O Neymar, a gente fala agora mais modernamente Prime, né? O melhor do Neymar, que a gente sabe que não vai ter, mas ainda pelo nível dele para o futebol brasileiro, sul-americano e mundial, por uma Copa que ele nunca conseguiu, ou nunca, não que não conseguiu, né? Não conseguiu, mas nunca pôde ser mais do que ele muito que já foi, e sempre insistiram que desde que ele estreia na seleção em agosto de 2010, tardiamente, que pelo menos no grupo para a África do Sul, acho que o Dunga errou ao não levar, e também o Ganso, ambos do Santos, o Neymar pode estar em 2026. E acho que ele, até por essa vontade, não teria problema algum ele ficar no banco. Ele é um cara muito querido, muito respeitado pelo elenco, de todos os clubes pelos quais ele passou, comissões técnicas e pelo Ancelotti também. Mas o Ancelotti deixa muito claro, digamos assim, publicamente e também nas internas, que o Neymar só irá se estiver 100,1%. Assim, no sentido de que ele possa realmente ser usado 5, 10, 15, eventualmente 90, como jogou e bem na vitória merecida do Santos ontem contra o Palmeiras na Vila. E muito também por conta do Neymar. Ele é o cara diferente, que pode jogar alguns minutos, sim. Então, e num grupo de 26, não são 23, tem 3 vagas a mais, eu esperaria até o final, como já destacou o Flávio há pouco. Mas que hoje está muito difícil ali, tá? E por motivos óbvios. O que ele fez ontem contra o Palmeiras, ele vai ter que fazer várias vezes, com descanso, como também destacou o Flávio, que tem que ter uma sequência, claro, e aqui estamos falando como leigo, mas né, conhecendo um pouquinho de futebol e de vida, para que ele possa estar, e vai ter, evidentemente, a parada, ainda que curta das férias, para voltar e saber como é que ele vai estar, onde ele vai estar, em que clube vai estar e onde o clube dele vai estar também, lamentavelmente, ainda uma situação delicada do Santos, apesar da grande e merecida vitória ontem contra o Palmeiras na Vila. Assim, todo esse pacote. Eu não abriria a mão do Neymar, como o Ancelotti também não abre mão do Neymar, né? Por tudo, pelo que ele representa, pelo que ele pode ainda jogar, pelo que pode ainda acrescentar à seleção brasileira. Mas no momento é óbvio que se a Copa fosse agora, é uma pena, ele não estaria. Então nós vamos também falar um pouco mais de Santos e Palmeiras aqui no Canelada da Jovem Pan. Primeiro que o Santos mereceu demais a vitória, sobretudo pelo que fez no primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi muito melhor que o do Palmeiras. Foi um Santos com mais apetite, um Santos se aproveitando também da fragilidade de um time totalmente desfigurado. O Palmeiras jogou com quase todos os seus jogadores reservas e assim, alguns deles mostram também, eles acabam evidenciando alguns problemas de formação de elenco que o Palmeiras teve no ano em que o Palmeiras mais investiu em toda a sua história. Eu não estou aqui para dizer que o Palmeiras só errou, não é isso, não se trata disso. Tanto que o Palmeiras que ainda está vivo em 2 disputas de títulos, faz uma Libertadores quase que impecável, também porque acertou muito. Mas eu acho que houve um momento no meio do ano em que o Palmeiras teve tempo para fazer alguns ajustes, algumas correções de rota e não fez. Então, quando o Palmeiras faz aquele jogo contra o Chelsea, o Palmeiras jogou com uma defesa que tinha Giai,
Fux, Mikael e Vanderlan. Justamente Mikael e Vanderlan jogando um pertinho do outro para marcar o lado em que o Chelsea era mais forte. Deu no que deu. Então, ali, por exemplo, já ficava claro que o Palmeiras teria que trazer jogadores de melhor nível para aquele lado. E aí fez uma troca, saiu o Vanderlan e trouxe o Jefté, que ainda é um jogador que teve pouca atividade no Palmeiras, né? Não dá para ser assim, julgado ainda, avaliado com muita clareza e tal, vamos dar ele o benefício da dúvida, mas a verdade é que até aqui quase sempre jogou mal. Os dois laterais direitos que o Palmeiras tem, e os dois estavam em Santos ontem, eles passam por um momento horrível. Os dois caíram muito. Os dois já jogaram muito melhor do que eles jogam agora. O Mikael é incorrigível, aí realmente não dá, né? Não sei quem foi o gênio que indicou ele para o Palmeiras, mas de qualquer forma é o que tem. E o Palmeiras tem alguns jogadores, e essa também é uma crítica que eu faço há muito tempo, que eu acho que foram superestimados ao longo do ano. Um deles, o Aníbal Moreno, que acabou sendo convocado para a seleção argentina outro dia, né? Coisa que surpreendeu muita gente, não voltou nessa última chamada, né? Para mim foi realmente algo de causar até alguma perplexidade, porque ele tem muita dificuldade quando ele tem a bola, né? Ele tem uma incompatibilidade com a bola que não é comum aos bons jogadores, né? Ele erra todos os passos, para ser muito franco. E o Felipe Anderson é um caso também que tem que ser mais bem avaliado pela comissão técnica do Palmeiras. Porque nos últimos jogos em que o Palmeiras perdeu 3 dos últimos 6 jogos, o Palmeiras vem jogando mal de um mês para cá, vem sofrendo. Depois daquele jogo encantador, mágico lá contra a LDU, o Palmeiras colecionou vexames. O Palmeiras perdeu vários jogos, mas não é só porque perdeu, é porque jogou muito mal. Então você pega, por exemplo, primeiro tempo em Mirassol, uma vergonha. Primeiro tempo ontem, abaixo da crítica. No primeiro tempo contra o Flamengo, no qual o Palmeiras não jogou tão mal, mas acabou cometendo muitas falhas individuais. Então, por exemplo, nesses 3 jogos, o técnico do Palmeiras, coincidência ou não, ele tirou o Felipe Anderson no intervalo. Ora, por que escala? Quer dizer, mas ontem estava muito desfalcado. Bom, mas depois ele saiu, colocou outros jogadores, até o Luiz, e o time melhorou. Quer dizer, é um jogador omisso o tempo todo, né? Ele não gosta de jogar, de enfim, agredir, de ser contundente, não é a dele, né? É um jogador, enfim, um carregador de bola para momentos tranquilos e tal, né? Ele não é para atravessar a tempestade, ele é para voar em céu de brigadeiro. Então não dá. Para ser titular do Palmeiras não dá. O Maurício caiu muito. Então o Palmeiras tem muitos problemas também de elenco nessa reta final. É que o Palmeiras tem alguns jogadores que são muito especiais. O Flaco joga cada vez melhor. O Vitor Roque, no momento em que a casa está caindo, acha um gol de bicicleta. O Andrés Pereira é um ótimo jogador. O Alan vem atuando cada vez melhor. Então o Palmeiras tem talentos aí, pode eventualmente buscar uma virada nessa reta final de campeonato. Mas no Campeonato Brasileiro o título ficou bem improvável e por culpa, sobretudo, do Palmeiras, que, aliás, deveria ter jogado com o Santos na volta do Mundial. Não adianta reclamar agora que o calendário está carregado. Mauro Betting, Santos 1, Palmeiras 0 na Vila Belmiro. O Piperno citou e tem essa reclamação dos torcedores palmeirenses de que em alguns momentos o Abel Ferreira acaba não dando tanto espaço ou como deveria dar espaço para jogadores mais jovens. Você vai por essa linha, concorda? E a sua avaliação também do jogo de ontem, Mauro? Começando pelo jogo, uma grande e merecida vitória do Santos, como destacou o Piperno, muito mais pela primeira etapa do que pela segunda, né? O segundo Palmeiras melhorou e as mexidas do Abel, que não foram felizes na primeira etapa, surtiram mais efeito no segundo tempo. Mas é dever destacar que o Palmeiras não tinha 11 jogadores disponíveis, mas ok, né? Tem um time, elenco, qualidade para isso, mas é muita gente, evidentemente, e ainda na segunda etapa pode contar com um daqueles que
está entre os seus melhores jogadores e do Campeonato Brasileiro também, que é o Flaco Lopes, que até entrou bem. O Santos fez uma partida que há muito não fazia, não só pela presença do Neymar, de aplicação tática, de bom desempenho defensivo, ou melhor do que outros jogos, e com eficiência que também faltava à equipe do Vojvoda. É aquela tradicional história de que o clássico iguala os desiguais, e o Santos conseguiu superar, mereceu amplamente o resultado. Já a gente fala do lance do polêmico do Souza com o Maurício, depois a gente pode discutir, mas indiscutivelmente o Palmeiras de novo não jogou bem na primeira etapa também, melhorou no segundo tempo, estava um jogo igual nos últimos 20 minutos, podia sair um gol para qualquer lado, saiu merecidamente para o Roleiser e para o Santos do primeiro mais do que do segundo tempo. Isso acontece no futebol, um resultado que o Santos precisava para anteontem, um resultado que é normal você perder um clássico na casa do adversário, embora o Palmeiras tenha números espetaculares contra o Santos, sobretudo nos últimos 10 anos. Mas era um daqueles jogos mais um em que o Palmeiras, apesar das qualidades dos rivais nas casas dele, como o Mirassol e o Santos, deixa o Flamengo chegar. Vamos falar já um pouco mais do Flamengo, que também conseguiu um senhor resultado, rebaixando o Sport, que dói ainda mais para o torcedor do rubro-negro pernambucano, do Leão, porque cai justamente algo que se imaginava desde as primeiras rodadas, mas justamente contra o clube que ele mais quer vencer, que é o Flamengo. E vence às vezes dentro e sobretudo fora nos tribunais, é uma outra gigantesca discussão. Mas o Flamengo também não fez um primeiro tempo horroroso. O Flamengo depois conseguiu se recuperar também pelas duas expulsões. E vamos falar já mais do duelo rubro-negro de ontem na Arena Pernambuco. Mas eu quero dar mais méritos para o Santos do que deméritos ao Palmeiras. Eu entendo que a escalação inicial não era aquela ideal. As mexidas do Abel no segundo tempo, Micael na lateral esquerda, Jefté mais na frente, Luigi, que talvez tenha feito sua melhor partida pelo Palmeiras, e Flaco também melhoraram a equipe, mas não a ponto daquele que o Palmeiras precisava. Se pelo menos um empate em Santos, e certamente da maneira como aconteceu e do tempo que ocorreu a derrota para o Palmeiras, extremamente dolorido, mas segue vivo, claro, no Brasileiro, segue ainda mais vivo na Libertadores, como o próprio Flamengo. É dia 29, está chegando, é uma outra história, é um outro chip, e que história fabulosa a gente vai ver ali em Lima, mais uma entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo, mas dá para dizer que são resultados possíveis. Porém, para você conquistar mais uma vez, como tantas vezes fez a equipe do Abel, precisa de algo mais, e de jogadores fundamentais que ontem não conseguiram, e em alguns jogos também não. Mas esse Palmeiras, por mérito muito do Abel, até mais do que a história gloriosa do Palmeiras, do time da virada do amor, você não pode dizer, como a gente viu inclusive depois daquela paulada em Quito, no retorno, na retomada e a remontada no Allianz Parque contra a LDU, que é um time que você fala, agora não vai mais e está indo. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos do campeonato, que nós, com aquele assodamento típico da imprensa, já havíamos decretado que o Palmeiras, se tivesse vencido lá no turno do Flamengo, vai abrir 7 pontos, aí já acabou o campeonato. Aí quando o Flamengo abriu, acabou o campeonato. Aí o Palmeiras tinha acabado o campeonato, agora volta, agora ninguém segura o Flamengo. Não, gente, vai ser assim, provavelmente até o final, e Libertadores outra história, e que história maravilhosa a gente vai ver no Peru.